Sejam bem-vindos no podcast Veritas Libera. Dessa vez a gente está numa configuração diferente. Trouxemos hoje o convidado já esteve aqui com a gente. Estamos no estúdio Connection Pro aqui em Parede, em Lisboa. O Jorge também hoje vai participar conosco. E o Onyx Lorenzoni já esteve aqui com a gente, vai participar também para a gente falar um pouco das dificuldades que a gente vê pela frente, tanto geopolítica como também Portugal, Brasil, e o que a gente espera até o final do ano, tudo que vai acontecer. Então, seja bem-vindo, Onyx. Bom, a alegria de estar aqui, né, ao lado do Jorge, né, aqui contigo, Marcelo, com o Veritas, que faz esse trabalho espetacular, e aqui no Connection, que é já um pouco a nossa casa. Né? A nossa casa. É um grande prazer, né? Eu ouvia, né, que o Estúdio Connection Pro é a casa do Veritas. O Veritas não é só um grande instituto. Também, a partir de bastante tempo, né? É um grande amigo também, né? Então, é uma honra estar aqui do lado de um gigante do Brasil, um gigante da política, né? E de um grande amigo que é o Marcelo. Legal. Então, assim, ó, o que eu estava pensando aqui para a gente bater um papo, né? Porque isso aqui é um bate-papo mesmo, não é nada, né, programado, aquelas conversas que às vezes a gente fica meio robotizado, né? Aqui não tem edição. Não tem edição, não é? A ideia não é essa. O negócio era perguntar mesmo o que a gente espera, né, do mundo, né? Porque a gente está passando por uma dificuldade muito grande. A gente vê aí uma frota, né, dos Estados Unidos parada lá no Caribe, querendo combater o terrorismo. A gente sabe o tanto que isso já tem prejudicado várias famílias, né? É um ponto que o Onyx trabalha com família, né? Você já fez evento lá no Brasil. E é uma coisa que preocupa muito. E o Trump chegou realmente preocupado com isso. E eu estava vendo ontem que ele declarou o dia da Bíblia, né? Então, as escolas não vão poder mais ficar discriminando quem quiser pregar sua religião, não ficar doutrinando religião dentro de sala de aula. Mas se as pessoas que se professarem de uma determinada religião não pode ser discriminada nem muito menos ser punida por causa disso, como está acontecendo no Reino Unido. Não sei se vocês estão sabendo, né? No Reino Unido, os caras estão pregando lá na rua, a polícia vem, algema o cara e leva ele preso, porque não pode pregar na rua. Entendeu? Então, é isso que eu queria perguntar para o Onyx primeiro, depois para o Jorge. O que você acha dessas loucuras que estão acontecendo? Bom, eu acho que a experiência do Trump 2, né? O 2, né? No caso dele, é muito interessante. E quando eu olho para o Trump hoje, eu lembro muito do professor Olavo. O professor Olavo disse, quando a gente ganhou a eleição no Brasil, em 2018, o seguinte: vocês não imaginem, porque vocês ganharam a cereja do bolo, que era a presidência da República, que vocês estão com tudo resolvido. Não. A esquerda está há quase 40 anos fazendo bolo. Quando eles chegaram na presidência, a cereja foi só um enfeite do bolo. Então, nós temos um longo trabalho que é para fazer a base para sustentar projetos que possam ser duradouros. Trump não acreditava nisso no seu primeiro governo. Sofreu muito durante o primeiro governo, pagou uma conta gigante durante o interregno entre o final do primeiro governo dele e a reeleição para o segundo governo. E hoje Trump é um líder que, junto com Giorgia Meloni, tem clareza de que há uma guerra cultural no Ocidente. Há uma guerra cultural que a esquerda trava nos nossos países. Aqui em Portugal não é diferente. O Chega é, na verdade, uma grande resistência democrática aqui em Portugal. Uhum. E a gente vê o que está acontecendo no Brasil com grande preocupação. O Brasil hoje é um laboratório da esquerda internacional, na medida em que a hipertrofia do poder judiciário, que é uma tese que a esquerda tem abraçada no mundo todo, porque ela fez a guerra cultural, ela formou advogados, ela formou advogados militantes com um matiz ideológico muito forte, e eles foram fazer concurso. Alguns viraram procuradores da República, outros viraram juízes, outros viraram ministros da Suprema Corte Brasileira. Assim como aqui, assim como na Espanha, assim como na Itália. Então, Trump tem clareza sobre isso. E quando ele enfrenta a esquerda americana, que hoje está representada no Partido Democrata, que virou um PSOL, né, nos Estados Unidos, pela sua radicalidade, levou a família Kennedy, que tem quase 200 anos
de Partido Democrata a se posicionar a favor do Trump. Por quê? Porque o que estava em jogo, Jorge, eram os valores, os fundamentos da nação mais democrática do mundo. Liberdade de expressão, liberdade religiosa. A questão da família, a questão da propriedade, o direito à legítima defesa. Todas essas coisas estavam relativizadas nos Estados Unidos pelo governo democrata / mega hiper esquerdista do Biden e da Kamala. Então, a virada do americano médio é porque tudo aquilo que ele acredita de princípios e valores estava completamente deturpado. A cultura woke, a cultura ESG. Então, houve uma fusão aí entre o interesse de grandes conglomerados e a esquerda mundial para aplicar um conjunto de medidas que leva à concentração econômica, que leva à desestruturação das famílias, que levam ao controle e à prevalência do Estado sobre o indivíduo e quebra princípios que são o que fizeram com que a humanidade pudesse chegar onde nós chegamos, com os avanços da medicina, da tecnologia e por aí fora vai. Bom, então, isso é o cenário em que nós estamos. Nós temos Ocidente, né? No Ocidente. Uma grande liderança que foi a Meloni. Eu vi uma manifestação dela na semana passada, acho que foi, onde ela disse: quem quer vir para a Itália é bem-vindo. Agora, a cidadania italiana é uma conquista. Exatamente. Ela não é um presente, ela não é um gift. Ou seja, é uma conquista. Então, tu tem que acreditar nas coisas que nós acreditamos, tu tem que aceitar que aqui nós somos cristãos e nós professamos a nossa fé e as nossas igrejas vão ser protegidas. Tu não vem aqui para destruir a nossa cultura, não. Então, tem dezenas de países no mundo que professam a fé islâmica. Então, tchau, vai para lá. Aqui não é teu lugar. Ou seja, essa é uma reação importante. Né? Aqui em Portugal nós estamos vendo isso. Qual é a única voz que se levanta para defender a cultura e a história portuguesa? Se chama André Ventura. E os seus liderados do Chega, não há outra. Sim. O que a gente vê é uma acomodação e uma certa conivência dos partidos de centro-esquerda buscando aceitar a destruição da cultura, da história e dos valores e princípios de uma sociedade, como é o caso da sociedade portuguesa. E assim é. Até eu diria, Onix, que tem a destruição não só da cultura, mas inclusive do próprio país. Eu fiz um podcast com o Pedro Frazão e a gente estava conversando a respeito dos incêndios, né? E aí ele falou que eles estão gastando em torno de 3 mil milhões, que seriam 3 bilhões de euros, para poder alugar aviões para despejar água em cima das áreas incendiadas. E esse desse ano tem sido o maior incêndio desde 2017 e ainda não acabou o ano, né? E ainda tem incêndio, teoricamente tem incêndio ainda pela frente, se for pegar uma estatística dos anos anteriores. E eles não pegam esses mesmos 3 bilhões de euros e não compram aviões e dão manutenção local, porque fica muito mais barato. Ele falou que com esse dinheiro, só de um incêndio, só o dinheiro que já gastou até agora, compraria, se não me engano, 10 ou 12 aviões desses preparados que eles alugam para despejar água. Mas eu acho que também tem um momento, né? É oferta e procura, né? Então, acho que eles esperam até um momento desse, e um momento em que temos poucos aviões e o fogo está alastrando. Então você vai ter que pagar muito por cada avião para ele poder ir para aí. Não, e tem concorrência. E o custo fica muito maior. Trazem avião da Espanha, de outros lugares, fica caríssimo. Tudo bem. Tem incêndio lá também, né? Ok, mas aí... Mas aonde que eu queria chegar? Com todo respeito, eu quero chegar no seguinte. Aí, quem governa Portugal hoje, vamos lá, então, chegar no caso específico dos incêndios, né? Pontual dos incêndios. Mas aí teria que colocar a estrutura de segurança do Estado nas áreas de maior risco. Aí dá para fazer monitoramento por satélite e tem que passar no Congresso legislação para botar na cadeia o cara por longos anos. E multas bastante pesadas. Ele falou que aí tu desestimula, entendeu? 85% dos incêndios são provocados. Sim, mas como tu não pega, exatamente. O que acontece? Aí... E não tem prevenção. Mas, você vê o seguinte também, né, cara? Você pega
Mas isso é uma doença, né? Esse cara, para mim, é um... Não. É porque tu... Não. É porque... Não, mas aí tem outro jogo. Do país é porque também. tu não pega... O que acontece? Como ninguém é punido, aí vira... Porque o que acontece? Isso é uma teoria. Liberado, né? A teoria é o seguinte: tem que você pegar põe e punir. incêndio numa área, você destrói a propriedade do agricultor, ele fica sem recurso. Está acontecendo no Rio Grande do Sul por causa da enchente. Só que aqui é incêndio. Então o cara fica sem recurso, não consegue financiamento, ele vai fazer refinanciamento, ele não consegue pagar. Isso. O cara vende a terra dele por banana. E quem que está comprando? Você percebeu? Então, é a mesma coisa que no Rio Grande do Sul. Eles estão tirando o povo de lá, porque depois vai ficar só os oligarcas que vão cuidar da comida toda e quem vive sem comida. Entendeu? É uma teoria, não estou dizendo que é isso. É teoria. Mas eu acho que é muito importante a gente voltar aonde a gente estava. Ou seja, nessa questão importante de princípios e valores serem preservados. Nós vivemos na Europa um avanço nos últimos 30 anos gigantesco da esquerda. Nós vivemos esta mesma coisa na América Latina e o fenômeno americano é dos últimos 20 anos. Ou seja, aqui Antônio Gramsci, que começou essa tese maluca lá nos anos 30, nas prisões italianas de Benito Mussolini, e nós temos nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, o Saul Alinsky, ou seja, um indivíduo que contamine toda uma sociedade e que isso seja aplicado em larga escala, ou seja, a guerra cultural, a formulação aonde a gente enxerga hoje nas universidades públicas brasileiras, que gastam e torram bilhões de reais do país para atender só 18% dos alunos de terceiro grau no Brasil. É um crime. O Brasil gasta uma fábula de dinheiro para atender 18% do alunado de ensino superior no Brasil. Os outros 82% são entidades privadas, entidades confessionais, comunitárias, aonde o aluno paga a sua mensalidade. Então, é uma diferença abissal. Então, isso tudo é fruto de conceitos que são completamente equivocados e nós precisamos lutar para mudar. Ou seja, não tem sentido o pobre brasileiro trabalha, paga alguns dos impostos mais altos do mundo, aqui não é muito diferente, aliás, não é nada diferente, é igual. E o que acontece? Quem vai usufruir são os ricos. Mas isso é um conceito no Brasil que não é novo, né? Não, mas não é do Brasil. Eu estou dizendo porque você falou do Brasil. Você botou um valor. Eu usei um exemplo brasileiro, isso. mas é um mundo. Ah, sim. Então, sim. Nós fomos doutrinados durante décadas no Brasil, e eu não vejo nada muito diferente daqui, de que, bom, tá bem, se eu pago impostos, eles são bem aplicados, tá bem pago? Não! O imposto, ele é imposto. Ele é imposto. É imposto, porque ele é tirar de ti o suor do teu trabalho. Então, por isso que nós precisamos poder compreender o quanto é importante essa resistência conservadora que surge na Europa e que surge na América. E aí, dentro daquilo que eu estava perguntando inicialmente, daquilo que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, é a percepção que ele teve no segundo mandato, porque no primeiro ele foi bem, fez várias coisas boas eu digo na infraestrutura do país, mas ele não conseguiu acabar com aquilo que eu chamo de câncer da sociedade, que é uma minoria que quer o controle total da maioria. Que até foi no sábado que a gente estava conversando, você falou assim, mas a minoria controla a maioria desorganizada. A minoria organizada controla a maioria desorganizada. E foi isso que ele percebeu, chegou lá e começou a tirar essa minoria dos lugares estratégicos do governo. Ele está minando essa minoria, né? Agora, você destruir ela é difícil, né? Como um câncer. Eu acho que o importante é a gente poder entender que no primeiro governo ele não dava valor para isso. Como muitos fazem. Como, por exemplo, o cara que está no poder aqui, o Luiz Montenegro, ele acha que isso não é importante. E ele vai pagar essa conta, a família dele vai pagar essa conta. Vai. Um dia os filhos dele vão agradecer, não a ele, ao André Ventura. Porque abriu os olhos do povo português. Verdade. Ou seja, assim como a Meloni, que foi um acidente de percurso na Itália,
Hoje, o italiano médio, o italiano que vive no interior, o italiano que rala, que trabalha, ele vê na Meloni esperança. Como a AfD hoje é esperança para o alemão. Mas ela está trabalhando na parte cultural? Mas claro que sim, pois não viu, eu acabei de falar aqui o que ela falou. Ela disse, se você quer vir para cá para negar a nossa cultura, para atacar a nossa fé, não, mas eu digo... esquece, tu não é bem-vindo, vai-te embora. Mas eu digo assim, igual, por exemplo, lá no Brasil a gente viu, e você sabe disso, você presenciou, você estava dentro do governo, que a gente tinha todo aquele aparato dentro do MEC, tem aquele aparato todo dentro do MEC, e a gente só tem militante nas universidades, a gente tem só militante dentro do governo. Você mesmo disse pra gente que quando você chegou, a primeira coisa que você falou assim, pô, tem que fazer uma limpeza aqui, tem mais gente do que precisa. E a maioria é militante, é cabide de emprego, entendeu? O Onyx chegou e passou o facão. E no MEC é a mesma coisa. Então, se você não destrói aqueles que implementam a ideologia na cabeça das nossas crianças, a Meloni vai estar lá hoje. É isso, a minha pergunta é essa. Eu não sei, tá? Eu estou fazendo uma pergunta para você para saber se você sabe. Se ela não atuar da mesma forma que nós não atuamos lá no Brasil com o Bolsonaro, ela vai perder lá também, que foi o que o Trump não fez. Mas agora ele está fazendo. Mas o que acontece? Esse é um processo que a sociedade ocidental tem que perceber, como diz o português. Uhum. As sociedades não percebiam. Há 7 anos atrás, o Chega tinha um deputado aqui. Sim. Hoje tem 60. Certo? Então, o que é isso? O português médio percebeu que tem um caminho correto e tem um caminho errado. Uhum. E ele está encontrando onde é que está a sinalização para o caminho correto. Isso aconteceu na sociedade americana, isso aconteceu na sociedade italiana e está acontecendo na sociedade brasileira. Uhum. Ou vocês acham aqui, quem está nos assistindo, que nós tivemos milhões e milhões de pessoas agora no dia 7 de setembro na rua, sem estar lá o líder? Por quê? É o grande mérito do Bolsonaro. Uhum. Jair Bolsonaro despertou uma nação. Jair Bolsonaro mostrou para as pessoas que Deus, pátria, família e liberdade são princípios inafastáveis da prosperidade de um povo e de uma nação. Uhum. Então, isso tem um valor extraordinário. As pessoas hoje devotam a ele um carinho, um amor, uma esperança e um respeito que nenhum outro líder político na história do Brasil teve. Sim. Por exemplo, Lula chega 3 vezes à presidência e hoje é um cara que aonde vai é execrado, a não ser que a plateia seja preparada para ele. Ou seja, isso é uma mudança comportamental num país do tamanho do Brasil excepcional. Uhum. Nós vimos milhares de pessoas no Farol, lá na Bahia, em Salvador. Sim. Tu viu em Alagoas, tu viu no Maranhão, tu viu em... Porto Alegre, Santa Catarina, Sim, mas Rio de Janeiro. eu tô citando objetivamente o Nordeste. Ah, o Nordeste. Porque lá nós perdemos as eleições. Reduto da esquerda. Porque lá tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. É. Ou seja, essa mudança de percepção, e não é o universitário lá que está lá na Universidade Federal da Bahia. Quem está tendo essa percepção é o cara que trabalha no posto de gasolina, é o mecânico, é o padeiro, é o garçom, é o maître. Ou seja, é quem faz a economia funcionar de verdade. Eles estão tendo confiança numa mudança. Isso vai ser algo perene, isso não é algo transitório. Uhum. O grande drama que vive o Supremo Tribunal Federal hoje, nesse julgamento, nesta farsa que está sendo feita hoje, e esta semana nós vamos acompanhar no Brasil, né, e que vai condenar um inocente. Condenando inocentes, vários, além do Bolsonaro, Mateus 1:2. Não julgues, não condenes, não aplique, vamos dizer assim, o seu julgamento sobre outro, porque você será julgado assim. Uhum. Você irá pagar a conta. Uhum. Ou seja, então nós assistimos no Brasil hoje uma experiência, essa hipertrofia do Poder Judiciário no Brasil é uma experiência que o mundo todo está de olho. Uhum. O mundo todo. Por quê? Porque a esquerda mundial aposta fortemente que isso pode ser um método. Assim como foi o método tomar as universidades, assim que foi um método tomar os sindicatos, como foi um método criar a agenda woke, o mesmo método é ocupar, dominar e fazer a hipertrofia do Poder Judiciário. Então, a resultante desse processo no Brasil será um exemplo. Não é só um laboratório, é um piloto realmente. Aí eu acho
que a visão do Trump ela vai mostrar para o Brasil e para o mundo que esse não é o caminho. Essa é a minha expectativa. Eu acredito que, assim, pelo fato da esquerda ter usado o narcotráfico para poder, num primeiro momento, depois de 64, por causa das guerrilhas, eles precisavam de dinheiro, além de roubar banco, né, carro de dinheiro. Carro forte e tal. A Dilma participou disso. O marido da Dilma participava de roubar carro forte a banco. A Dilma, nossa presidente. Né? Nossa, não, deles. Deles lá. Não, foi nossa que eu digo do Brasil, né? Que foi presidente do Brasil. Né? E, no entanto, receberam anistia. Né? Até tem um amigo nosso que fez um timeline assim, de tudo que aconteceu, as mortes e tal. Eles sequestraram o secretário dos Estados Unidos, embaixador e tal, mataram pessoas e tal, e depois foram anistiados. Entendeu? O próprio José Dirceu. E depois eles foram anistiados. Gente que matou, que roubou e tal. E eles estão querendo meter na cadeia agora quem? 8 de dezembro, 8 de janeiro, que foi uma mulher que foi lá, pintou com batom na estátua, que no outro dia o cara foi lá e lavou com a buchinha água, jogou água de balde lá e já estava limpo. Entendeu? Que ia dar 14 anos de prisão na mulher dessa. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. E a gente está vendo que isso aí é só gente que não tem caráter que faz esse tipo de coisa. É gente que não dá para negociar. E é por isso aí eu gostaria de entrar nisso e vai para o Trump de novo, que é o Eduardo e o Paulo Figueiredo, e eu tenho que falar isso sempre, porque realmente eu tenho um orgulho de ter pessoas brasileiras como os dois, porque todo mundo estava recuando, e os dois acreditaram que o negócio era não recuar, era não ceder. E eles estão junto com o Trump, com a administração Trump, e a única forma que eles estão vendo é o quê? Aí eu entro para o negócio da Dilma de volta, que o Trump está usando uma coisa que está destruindo os Estados Unidos, que são as drogas, para poder combater o narcotráfico, que é aquilo que também é um braço que sustenta esse pensamento comunista no mundo, entendeu? No Ocidente. Então, ele está indo em cima e ele está secando uma das fontes de renda desses caras. E aí, se ele consegue, e conseguir ele consegue, de um jeito ou do outro, ele tira o Maduro de lá. Se ele quiser, ele faz. Ele destruiu lá no Irã 3 bases de enriquecimento de urânio, não vai conseguir ir lá e pegar o Maduro? Lógico que consegue. Né? Mas aí tem questões diplomáticas. Exatamente. O grande problema é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, ele poderá eventualmente fazer isso, ok. Mas ele considerou... Agora, a situação da Venezuela é uma situação fácil. Primeiro, a Venezuela tem hoje a maior força aérea da América Latina, bancada pelos russos, escola russa, treinamento russo e caças russos. E base chinesa lá também. Bom, peraí. Isso é uma parte da história. Outra parte é a participação chinesa. A outra parte é o seguinte, nas grandes cidades venezuelanas, nós temos o Cartel del Soles, que é um dos maiores cartéis de narcotráfico do planeta. O Cartel del Soles é quem entrega a libreta. A libreta dá em torno de menos de $4 por mês para uma família de 3 ou 4 pessoas para comer. Mas ela vai na casa, o cara vai com uma metralhadora atravessada no peito, ele é da milícia bolivariana, da guarda bolivariana, mas na verdade ele é um membro do Cartel del Soles. E aí ele pergunta, seu Jorge, tudo bem com o senhor? Seu Marcelo, tudo bem com o senhor? A sua esposa, a sua filha, como é que é? Tá ali? Estão todos bem? Tá todo mundo bem? Tá aqui a tarjeta que o nosso líder Maduro mandou para o senhor comer esse mês. Mês que vem a gente volta. Exatamente. Ou seja, de casa em casa eles vão para constranger e amedrontar as pessoas. Bom, além disso, o exército venezuelano tem 1.100 generais. Cada general, o exército do mundo tem mais general. Cada general tem um sombra cubano. Tem um general sombra cubano, que tem ordem para que, se o general pisar fora do trilho em relação ao Maduro, pode matar. Execução na hora. Não tem julgamento, não tem nada. Então, a situação da Venezuela é uma situação que os americanos vão levando com jeito, porque não é uma coisa simples virar o jogo lá, não. Eles desarmaram toda a população, eles dominam completamente toda a estrutura do Estado, eles empobreceram de maneira dramática a população, então
é complicado. Não é uma coisa fácil. Então, tem uma coisa que ele fez que eu acho que é muito estratégico. O que acontece? A gente tem acordos internacionais que grupos narcotraficantes são considerados terroristas e aí é comum. Ele tem um acordo internacional e os países considerando, dando ok, os Estados Unidos falam, esse grupo é narcotraficante, é terrorista, está trazendo destruição para o povo americano. Então, esses países que têm um acordo bilateral, eles entram no mesmo esquema que os Estados Unidos. Ok, também vamos considerar grupo terrorista. Considerando o grupo terrorista e dentro dos acordos internacionais, qualquer país pode chegar lá e eliminar o grupo uma terrorista. Coisa é ter direito, né, cara? Outra coisa é o cara entrar lá dentro e querer... Não é simples, Como não. que eles tiraram os embaixadores que estavam lá presos dentro da embaixada da Argentina lá? Os Estados Unidos entrou lá, ninguém viu. No outro dia, os caras já estavam são e salva dentro dos Estados Unidos. Como que passou um avião por cima desse monte de continente, parou lá no Irã, despejou uma bomba e foi embora e ninguém viu. Tá falando de entrar dentro de uma nação e acabar com os narcotraficantes dentro da nação. Bin Laden, eles desceram lá, acabaram com o Bin Laden e foram embora. Não, isso sim. A gente está falando de coisas pontuais. E que afetem... Bom, o Al-Qaeda, o Bin Laden fizeram o maior atentado contra os Estados Unidos da história da... Agora, o grande problema... Eu acho que o ponto pode ser grande, né? Mas foi pontual, entendeu? Que nem destruíram lá 4... Destruíram e acabou, ponto. Tu olha que os Estados Unidos tentou controlar o Afeganistão, não conseguiu. Não, mas veja bem... Tentou ganhar a guerra do Vietnã e perdeu. Então a gente tem que ter parcimônia. Mas quem estava à frente disso também tinha interesse da guerra, né? Na época lá, os americanos... Não é esse o problema, eles perderam uma guerra... que eles foram... É a mesma coisa. Por exemplo, eu tive uma vez no SIX. Uma vez não, tive várias vezes no SIX. Mas de uma vez em especial, que é o Comando de Guerra na Selva Brasileiro, qual é o conceito que eles usam? O conceito que o SIGs usa é o seguinte: nós não temos força para impedir um ataque estrangeiro na Amazônia. Agora, quem entrar aqui não sai daqui, vivo. Ou seja, tanto que as pessoas vão, os demais... exércitos do mundo vão fazer especialização em guerra na selva, vem no Brasil, que é o melhor do planeta. Sim. Então o que ocorre? Quando houve a guerra do Vietnã, para além dos conflitos ideológicos que estavam por trás da guerra, a questão do movimento hippie e outras coisas, não vamos entrar nisso. É que os americanos tinham, à época, a melhor tecnologia, a força, a estrutura mais armada, mas eles não estavam preparados para uma guerra de túneis subterrâneos. Os Vietcongs derrubavam caças americanos a jato com pedrada, com catapulta. Ou seja, chega a ser hilário isso. Mas o que demonstra? Os americanos hoje, para entrar em qualquer conflito, eles medem muito as consequências. Eles têm histórias bem trágicas no pós-Segunda Guerra Mundial. Trágicas para a sociedade americana. Né? Então, por isso que quando um americano vê um militar, o militar, quando é identificado num bar, num restaurante, ele nunca paga a conta. Nunca paga a conta. Na hora de que entrar, todo mundo bate palmas. Porque as pessoas são gratas ao esforço que aqueles homens e mulheres fazem na defesa da liberdade deles. Doação da vida deles. É completamente diferente do que a gente vê hoje no Brasil. Sim. E como foi a formação militar nos últimos 30 anos no Brasil, que é uma tragédia. Então, o Brasil, quando a gente voltar para o poder, se Deus quiser, nós vamos ter que arrumar isso também. O que eu vejo, assim, que eu estava citando o caso do Trump, que é um jogo estratégico, né, na minha opinião. Maria Corina, ela foi deixada inelegível. Aí ganhou o Gonzalez. Gonzalez ganhou, mas não pode assumir. Os países do mundo todo, do Ocidente, reconheceram a vitória do Gonzalez. Aí eles ficaram, até o pessoal deles lá mesmo, do grupo deles, teve que ficar refugiado na embaixada da Argentina. Estados Unidos foi lá e removeu os caras de lá. Cara, porque o que acontece que o Olavo fala? Se você não tem um plano de continuidade, que foi o caso que aconteceu lá no Iraque, vai dar ruim. Mas os Estados Unidos, eles já têm tudo preparado. Na minha opinião, tá. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Eduardo Bittar, que inclusive você conhece, né? Que é venezuelano, amigo do Eduardo Bolsonaro, que desde muito tempo ele está tentando combater a esquerda dentro da Venezuela. Ele era combatente, ele é oficial
contra-revolução da Venezuela. E ele estava dizendo o seguinte, que a própria Maria Corina e até o Juan Guaidó, eles são a esquerda limpinha, entendeu? Então vai tirar da mão e pôr no outro. Mas aí cabe ao povo venezuelano, que agora está acordado, que sabe como que a banda toca, de não aceitar eles lá em cima. Então a Maria Corina, no caso, junto com o Gonçalves, eles vão, então, fazer o plano de transição na hora que sair. Eles já estão em acordo com parte dos oficiais da Venezuela para que eles não façam nenhum tipo de revolução. Eles tiram o Maduro de lá até fazer negociação. Estava acompanhando o pessoal do Pátria e Defesa, o Moisés, junto com o pessoal que fez o Código 22, é um programa bem interessante, e eles estavam fazendo acompanhamento das notícias dos Estados Unidos. O Fábio, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos. O Kleber, que é do Jacaré de Tanga, não sei se já ouviu falar, ele é um advogado, está morando nos Estados Unidos também. Então, eles estavam fazendo a análise que aqueles navios que estão ali, igual eliminaram uma lancha, né, que estava levando droga lá para os Estados Unidos, que os Estados Unidos com o drone eliminou, que eles já têm tudo mapeado. Então, quando o dinheiro da Venezuela secar, do narcotráfico, o que eles vão começar a ter que fazer? Entendeu? Vão dar a cabeça do Maduro por causa de 50 milhões de dólares. E eles estão pensando em subir esse valor. Então, o cara vai valer muito dinheiro para o cara ficar com um cara que vai levar em risco a própria ditadura que eles estão abraçando, entendeu? Então, vai começar a gerar um conflito interno. Inclusive, tem um livro bem bacana que eu sugeri para o Eduardo Bolsonaro ali, aquele dia que a gente estava almoçando com ele, que é o do Jim Sharp, que fala da ditadura à democracia, que é justamente, na minha opinião, o que o Trump está fazendo agora. Ele está gerando conflito interno, entendeu? Para que internamente eles derrubem o ditador que está lá dentro. E quando eles conseguirem fazer, tiver a desestabilização, a desestabilização vai vir de gente que está dentro do governo que não quer que ele permaneça, mas agora eles têm um respaldo, porque tem uma marinha dos Estados Unidos lá no Caribe, entendeu? Eu acho que a gente vive num continente muito complicado. América do Sul é um continente muito... Ele é diferente quando você fala numa Europa, você fala nos Estados Unidos, quando você fala continente sul-americano. É um continente complicado. São todos países complicados. E muito complicados. Mas né? Aqui também é. Cara. Eu sei, mas eu queria que o Onix colocasse para a gente o seguinte: a gente sabe como é que é o movimento de esquerda no país, sabe como é que é o movimento de esquerda na América Latina. A gente sabe que a gente está vindo agora para um momento de eleição, que a gente pode mudar alguma coisa, pelo menos por um tempo. Agora, né? Agora, a oposição brasileira, a oposição do Brasil, né? Também não é boba. Eles estão com um plano e estão no poder e tem um plano bem orquestrado e, obviamente, não querem perder. Então, pela tua visão, assim, como experiência, como sapiência, como de vida na política, o que você acha que existe realmente essa possibilidade do brasileiro botar a mão no coração e falar o seguinte: eu confio, eu acredito, e romper com alguma ideia assim da esquerda em retomar e continuar no poder? Não, eu acho que a esquerda tomou um revés absurdo em 2024, as eleições municipais, e sinaliza por outro revés absurdo em 2026. Inclusive, as pessoas, vamos dizer assim, mais ligadas ao PT, ao comando petista, estão no desespero, porque eles sabem que a tendência é uma derrota. Né? Jair Dirceu disse a Lula que ele não deveria concorrer na eleição porque ele tem o prognóstico de uma derrota cachapante. Né? Então, acho que eles vão colher tudo que eles plantaram. Agora, nesse momento onde nós temos movimentos como esse, entre aspas, né? Esta farsa do julgamento, né? Que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Uma narrativa que não para de pé, que não tem pé nem cabeça. Um processo que condenou milhares de pessoas, né? Mais de 1 milhar de pessoas, né? Apenas inaceitáveis, né? O devido processo legal completamente alterado. Né? Então, julgaram pessoas comuns na Suprema Corte por quê? Essa é a grande pergunta. Por quê? Elas não teriam que estar lá
na primeira instância? É evidente que sim. Estão julgando um civil, né? Como se tivesse um ex-presidente que não tem cargo, como é que bota ele no Supremo? Por quê? Mas põe, né? Sim, mas a pergunta... Mas aí, bom, nós abrimos o nosso podcast falando de que a experiência brasileira da hipertrofia do Poder Judiciário, ela é acompanhada pelo mundo todo e particularmente pela esquerda mundial. Por quê? Porque ela é uma experiência que pode se reproduzir em outros lugares do mundo, né? Ou, por exemplo, o que fez o Tribunal Constitucional da União Europeia em relação à Polônia e à Romênia? Não tentaram desfazer decisões dos parlamentos legitimamente eleitos nesse país? Isso é uma maluquice. Mas que tentaram. Então, agora, um juiz de primeira instância na França não tornou inelegível Marine Le Pen? Sim. Quando saiu a terceira pesquisa onde ela era líder para a eleição? Então, são coisas assim que nós precisamos estar alertas e precisamos unir os partidos conservadores da Europa e da América para nós poder fazer um enfrentamento. Isso não é... E tem uma base, né, algo ao acaso. Isso tem uma lógica. Então, eu queria dizer que no Brasil... Tá apertado, né? Nós precisamos ter paciência. Tá todo mundo preocupado. Mas quem é que vai ser o candidato a presidente? Não importa. Importa como nós vamos nos organizar, como que nós vamos nos unir para poder garantir a vitória de princípios e valores que são fundamentais para o nosso futuro. Não se trata de, eu acho que bom é o A, o bom é o B. Não. Nós temos que, em março do ano que vem, não é agora, definir quem vai ser candidato a presidente, senão não serve para nada. Nós temos que enfrentar esse momento que nós vamos viver no Brasil, que vai ser um momento de muita dor, de muito sofrimento emocional, pessoal, jurídico, familiar. A economia brasileira vai sofrer. E aí? Né? Tem um negócio do cabo de esquadra, né? Se não me falha a memória, foi a CNI que contratou um lobista americano que é o maior inimigo do Trump para ele negociar a tarifa com o Trump. Isso não vai funcionar. E o problema, já foi dito pelo governo americano, não está lá. O problema está em Brasília. Não, já mandou carta, a embaixada americana. O problema está em Brasília. Então, o que acontece? É político. O alto empresariado brasileiro, a Faria Lima, desculpe. Né? A Faria Lula, né? Lima. Eu sempre erro isso, cara. Né? É uma confusão. Tá errando. Mas a turma da Faria Lima, que foi... e os bancões, que foram todos contra o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não dava privilégio para ninguém, o governo Bolsonaro não deixou roubar, o governo Bolsonaro queria servir o povo, o governo Bolsonaro baixou os impostos, o governo Bolsonaro baixou o juro. Levou água para o Nordeste. Então, o que acontece? Né? Era contra o interesse dos bancões. Então, a questão financeira / ideológica acabou valendo, né? Num grande acordo que foi feito para destruir um governo que estava fazendo o Brasil voar. Mas quem é que estava voando? Os grandões voavam junto, mas estavam milhões de pequenos negócios prosperando no Brasil. E aí o Brasil ia ter uma grande classe média, o Brasil ia ter uma economia florescente, o Brasil ia atrair grandes players internacionais, e aí a turma que trabalha regulada... Eu me lembro de uma palestra do Afif, quase 40 anos atrás, que ele abriu a palestra dizendo o seguinte: o capitalista brasileiro, de capitalista, ele só tem a lista, porque o capital é público. Pega os campeões brasileiros, o capital não foi público? O BNDES tem bilhões lá armazenados. Eu briguei durante o nosso governo de maneira intensa. Fica lá. A alta burocracia, os técnicos, porque muita gente diz, os políticos são um problema assim, mas os técnicos são um problema maior. Porque o técnico capturado ideologicamente, ele faz política 25 horas por dia, não é 24 não, é 25. Ele inventa uma hora a mais para fazer. Então,
A gente tem que ter clareza sobre isso. E uma assinatura e dele por ali isso técnica, que ele acaba com muita coisa, né? Olavo dizia, bota aqui, que tal o bolo? Você acha que porque ganhou aqui a cerejinha, ó, faz de conta que você ganhou uma cereja, a coisa está resolvida? Não, tem que fazer tudo isso aqui antes. E a gente tem que ter clareza que eles têm 40 anos de vida e nós temos 8. Falta muito base, pra gente, né? aí. A gente tem que construir a base. Mas você sabe que pessoa passando aperto, ela se adapta mais rápido, né? É verdade. É porque, na verdade, a gente é o sapo dentro da panela, né? Então, eles estão cozinhando a gente devagarinho e já tem décadas. Eu já né? pulei fora dessa panela. A gente que eu digo assim, eu tô falando no geral da... O povão tá na panela. Então, aí você tem ali o brasileiro indo aí devagarinho sendo cozinhado a banho-maria. Mas na hora que eles viram, né, que, na minha opinião, além do Olavo de Carvalho, que conseguiu fazer uma mudança cultural, né, em vários alunos, isso foi chegando em várias pessoas que também chegou no Bolsonaro, na família dele, e eles falaram, a gente consegue fazer uma coisa diferente aqui. Né, com a ajuda sua, com a ajuda das outras pessoas que estavam ali todo em torno dele. Né? Obviamente, ele não fez nada sozinho. Mas dentro dessa composição que foi o governo do Bolsonaro, ele deu o start para que as pessoas saíssem da zona de conforto, entendeu? Falar assim, pô, pera aí, eu tô dentro da panela aqui cozinhando. Pera aí que eu tô lentamente sendo cozido para depois ser comido, entendeu? Cara, isso está muito visível lá no Brasil, né? Eu tenho uma pequena empresa lá. Pequeno empresário hoje está lascado. Está lascado no Brasil, né? Assim, o povão também, né? Eu fui no mercado lá no Brasil para ver, eu fiquei impressionado. Falei, o cara ganha uma miséria. Mais caro que aqui? Hã? É mais caro que aqui. É mais caro do que aqui e ganha quanto? Ganha 300 euros por mês, 400 euros por mês, entendeu? E aí tem que pagar 500, 600 de aluguel e tem que gastar 1.000 de alimentação. Tá um sofrimento muito grande na saúde, na alimentação, na comida básica, né? A inflação tá comendo todo mundo e o povo tá sofrendo. Tá tão feia, tá muito feia. Que teve agora a manifestação nesse final de semana que a Rede Globo teve que corrigir os números que ela deu. Ficou tão feio que ela falou que na manifestação da esquerda tinha lá 42 mil pessoas e também na Paulista, no período da tarde, quando teve a direita, tiveram 42 mil pessoas. Aí hoje, quando foi hoje, eles já estavam corrigindo. Não, pensando bem, a gente viu aqui os novos números, então tinha 8 mil da esquerda, realmente só tinha 42 da direita. 42, Onix, 42 mil da Paulista tapada de gente. No mínimo tinha 200 mil pessoas lá. Essa guerrinha de números aí, já ninguém mais acredita no Brasil. O que eu acho que, só para a gente, né, fechar essa parte, é a gente ter clareza de que o povo brasileiro acordou. Exato. Saiu uma pesquisa bem recente que diz assim, 40% do povo brasileiro se afirma de direita. 20 e poucos por cento se afirma de centro. E 21% se afirma de esquerda. Então, nós hoje, do centro para a direita, a gente tem 3 por 1. Maioria. 3 por 1, não é a maioria, não. É 3 por 1. E no Congresso? É maioria absoluta. Então vamos para o Congresso. Tá, mas aí tu tem que entender que, nós temos que entender todos, que a forma como ocorre a representação no Brasil não é um voto um homem. O voto de um acreano vale 20 paulista. Vale 15 cariocas. Vale 18 mineiros. Vale, 16 baianos. Ou seja, nós temos uma desproporção no Brasil na representação política. Aqui não. É um outro sistema. Mas na Europa, cada pessoa um voto. No Brasil, não. No Brasil, houve um equívoco na época do regime militar. O Golbery, na transição, para tentar ter controle, inventou os 3 senadores para o Estado. Então, tem Estado onde um senador é eleito com 20 mil votos, que é uma maluquice. Né? E aí tem o mesmo poder de voto de um senador que chega lá, como no meu Estado, com 1,5 milhão de votos, ou 2 milhões de votos. Conta 20 mil. Tá errado isso. Agora, como é que também, arruma isso? Tu entendeu? Então, é complexo. Eu acho que
assim, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu não discuti isso com ninguém, é uma coisa que eu venho amadurecendo. Num próximo governo nosso, né, e com maioria na Câmara e no Senado... Ano que vem. Se Deus quiser. Necessário o quê? É necessário o Brasil ou refazer, fazer uma nova Constituição ou fazer uma atualização constitucional. Por quê? A Constituição brasileira ela foi escrita no século XX com parte da cabeça de quem escreveu no século XIX. É isso? Só que de lá para cá, o mundo avançou de maneira exponencial. Mas nos Estados Unidos foi feita a Constituição no século XIX. Mas aí tem uma diferença. Lá tem 6 artigos. É uma Constituição principiológica. É diferente da nossa. A nossa, porque vinha lá de um regime de exceção, o que aconteceu? Ela foi para o detalhe. Então, ela se preocupou em garantir direitos e praticamente não há deveres. Ela colocou sobre as costas do Estado uma série de atendimentos da sociedade sobre a lógica de que ao Estado cabe sustentar o cidadão, e não é nada disso. Estado paternalista, que depois vira ditatorial. Sim, mas o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando aqui é que nós temos uma matriz inadequada para o século XXI. Exato. Então, se tu tem a tua Constituição que não é adequada para um mundo que se transformou absolutamente, então, tu tem que ter a humildade de saber, bom, vamos fazer uma para o século XXI e XXII. Porque nós continuamos olhando para o século XX e com conceitos do século XIX, ainda da Revolução Industrial. O Brasil tem um absurdo, é o único país do mundo que tem essa jabuticaba, que é uma tragédia, que se chama CLT. A CLT destrói o empreendedorismo, a CLT prejudica o trabalhador, a CLT é uma tragédia. A Justiça do Trabalho brasileiro, para cada R$1 de sentença que ela fornece, ela custa R$2. E o que o Brasil ganha com isso? Nada. Bota tudo para a Justiça Estadual e Federal e acaba com esse negócio. Onix, para ir para o nosso finalmente aqui, porque o nosso tempo aqui está limitado, bater papo com o Onix é bom porque passa rápido. Você olha assim, acabou. A gente ia ficar aqui umas 3 horas aqui, igual o Fly, né? Mas então eu queria perguntar para você. Agora a gente está numa situação bem difícil. Primeiro eu quis começar com o Trump justamente porque é uma pressão externa que a gente tá faltando. Se não tivesse essa pressão... E tinha que ser por aí também, né? Tinha que ser de fora. A minha pergunta é, agora o parlamento está pensando em querer votar a anistia. Vamos conseguir a anistia e o próximo passo depois da anistia? Bom, primeiro, nós ainda temos que conseguir. Então, nós estamos na fase de buscar botar para votar e ter os votos. E aí tem uma... Por isso que eu digo que a Constituição é complicada. Aí vai para o governo. Aí o governo pode vetar. Mas volta de novo para o Congresso. Sim, mas e aí? E se o presidente, do Congresso sentar em cima do veto? Tem veto lá 1 ano, 2, esperando vez de votar. Então, o que acontece? Nós temos lá, na minha época, tinham acho que 1.500 urgências. Vota a urgência, tem que votar na outra semana. Tá lá, faz 3 anos, 4 anos. Quando eu li, Onix, me corrija se eu estiver errado. Mas a anistia é uma PEC? É uma PEC. É um projeto? Tem uma PEC. Não, então quem promulga é o Senado, é o Congresso. Aí não passa pelo presidente. Não passa pelo presidente, tu tem razão. Se é uma PEC, tu vê como são as coisas no Brasil. Para a gente fazer uma anistia de uma injustiça, nós precisamos botar a anistia na Constituição. Isso está errado. Não, a loucura. O Brasil é todo louco. É virar de perna para cabeça. Não, isso está errado. É o poste mijando no cachorro. Então não tem lógica. Então, é por isso que cada vez mais eu tenho amadurecido nessa reflexão. Eu, sinceramente, acho que o Brasil precisa reformas passar profundas, né, cara? por uma nova Constituição que reorganize a vida institucional, política, a governança do Brasil. A governança do Brasil está errada. A governança do Brasil está centrada no poder central, num país continental. No governo federal. Essa reforma da Previdência que foi aprovada, isso é um crime com os nossos filhos e os nossos netos. Vai destruir as cidades.
vai desorganizar os estados e vai ter um governo central poderosíssimo. Inchadíssimo. Quem é que ganha com isso? É quem fomentou isso. Quem é que fomentou isso? A alta burocracia da Fazenda. É o e do retrato da planejamento. Venezuela. Tudo que eles fizeram lá, eles estão implantando no Brasil. Sim, mas peraí. Quebrar o governo. Não. São coisas diferentes. Quer quebrar o Estado, né? Me perdoa. Lá tem uma lógica comunista de concentração de poder. No Brasil, a gente tem uma lógica utilitarista da alta burocracia da Fazenda Pública. É completamente diferente. Mas o judiciário está agindo como se fosse... Não. Nós falamos de reforma tributária. Reforma tributária, além de ter no governo uma matriz coletivistas e que desrespeita quem empreende e que desrespeita o indivíduo, ela encontra acolhimento por uma alta burocracia que quer concentrar dinheiro no governo federal para quê? Para todos ganharem acima do teto. Tu vai na Fazenda e tu vai no Ministério do Planejamento, não tem ninguém abaixo do teto. Todo mundo acima. Só os que entraram nos novinhos. O cara que tem 10 anos lá, 12 anos, já está todo mundo ganhando como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas e pouca gente fala disso no Brasil. Mas tem que falar. Mas o que você vê? O tributário é o que mantém o Estado, entre aspas, né? Porque quem mantém é o povo, o pagador de imposto, que já está com a água no queixo já não está aguentando mais. E eles estão aumentando. Aí vai quebrar o país. Aí o empreendedor, quem tem dinheiro, vai para fora. Muita gente que eu conheço já está saindo do Brasil. Já saiu desde 2023. O país vai ficando sem dinheiro, sem produtividade, começa a empobrecer. É a regra do comunista, quebrar a classe média. Mas veja bem, o que acontece? Entendeu? O que acontece? O Brasil, primeiro, é um país grande, de economia complexa e pujante. Ninguém consegue, em 4 anos, destruir a economia brasileira. Ninguém, por mais incompetente, bandido que seja. Não consegue. O Brasil é grande, mas a economia... Dá uma a economia informal no Brasil, que é a economia, a pequena economia, a economia que sustenta as favelas, as vilas, os bairros, as pequenas cidades, o interiorzão do Nordeste, o interiorzão da Amazônia. Esta é uma economia pujante. É uma economia que não se baliza pelos bancos, que não se baliza por bolsa, não está nem aí para o mundo. Ela está cuidando da sua sobrevivência e da sua prosperidade. Então, nós precisamos, e o esforço que o governo Bolsonaro fez foi para integrar esta parte importante da economia brasileira na economia formal. Por isso que nós encontramos os 15 milhões de invisíveis. Por isso que nós bancarizamos todos eles lá no auxílio emergencial. Para quê? Por isso que nós criamos um financiamento especial que a Caixa daria para os MEIs. Ou seja, para quê? Para que esse espírito empreendedor, que ele é inato no povo brasileiro, possa aflorar. Porque é isso que nos leva para a prosperidade. Não é o Bolsa Família. Agora o governo está batendo palma porque hoje tem 20 milhões de pessoas no Bolsa Família e eles calculam que 90 milhões de brasileiros estão no Bolsa Família. Sim, mas para que, cara pálida? Isso é um desestímulo a produzir, é um desestímulo a trabalhar. E o que o PT faz? O PT faz pescaria de voto. É só isso. Então, quando eu digo que o Brasil precisa... Enquanto isso, vai afundando o país. Claro, mas como o país é muito grande, vamos lá, é como a Venezuela. Eles destruíram um dos países mais ricos do mundo. A Venezuela tem mais petróleo de melhor qualidade que todos os árabes somados. Todos. E eles conseguiram destruir isso. Agora, como eles ainda continuam com o petróleozinho lá embaixo, o chinês vai lá e paga, o russo vai lá e compra. E já estavam de olho em Esequibo. Tá? E vou dizer mais, se o Trump não ganha a eleição, se ganha Kamala, nós estávamos com uma guerra na Amazônia. Porque a Venezuela estava pronta para invadir a Guiana. Uhum. E com o apoio do Brasil também, né? Isso eu não sei. Isso eu tenho dúvidas. Isso eu não vou afirmar porque eu não sei. Isso o presidente está falando que está do lado do Maduro. Agora que ele está mudando de assunto. Agora o que acontece? É que eu não tenho nenhum elemento para dizer isso. Agora, o que acontece? Por que não aconteceu? Porque preventivamente a Guiana licitou os 10 maiores campos de petróleo que ela tinha lá em Esequibo. O que ela fez? Por uma questão de circunstância, quem ganhou as 10 áreas? Empresas americanas. Então, a Kamala, se ganhasse a eleição,
A Venezuela ia lá explodir com tudo, ia tomar conta, porque a Guiana não tem como combater o exército venezuelano apoiado pelo exército russo, que tem interesse naquele petróleo. O que acontece? Foi nem cosca. Nós estava com um drama em plena selva amazônica, né? Vão fazer COP. Queria ver se iam fazer COP se a guerra estivesse rolando. A guerra não aconteceu porque o Laranjão ganhou. É, claro. E como as empresas americanas, se a Venezuela se metesse de pato para ganso lá na Guiana, o Laranjão ia meter os marines lá e a conversa ia ser diferente. Porque ele estava protegendo o quê? Empresas americanas. Sim. Que legitimamente tinham o direito de exploração daquela área. Tinha um contrato, Então, às vezes a gente é salvo por contingência, mas a gente tem que ter clareza de que as coisas são complexas. A gente entra para um campo também que muitas vezes as pessoas até o papo aqui é longe se a gente fosse nessa aqui, mas que pena que tem que acabar. Mas a gente tem outro fator também, nós três aqui temos um fator em comum, que é a questão da fé em Deus, né? E aquele tiro que passou de raspão no Trump, a facada do Bolsonaro e várias outras coisas que a gente vê, se não for por Deus, não tinha sido diferente. Então, o Trump está lá hoje, entendeu? É um plano de Deus que já estava pronto para a gente. Porque senão aquele tiro tinha pegado na cabeça dele, né? Então, a gente vê que sim, a gente tem... E temos que acreditar, viu, Onix? A gente tem que acreditar que a gente consegue influenciar e fazer a mudança. Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? De que a gente tem todas as condições. Eu volto a dizer, o que nós assistimos no domingo no Brasil é algo para aquecer o nosso coração. É triste porque as pessoas foram lá, tu via as pessoas chorando, tu via a Michelle chorando, né? Tu via a maldade de certos, entre aspas, formadores de opinião, né? Eu vi aquele Juca Kfouri, que não entende de futebol, se meter em política, ele entende menos ainda, não entende nada de futebol, né? E estava lá dando palpite no que a Michelle estava falando, quer dizer... a história do Juca não autoriza ele a dar bom dia para a Michelle, né? Então, mas a gente tem que ver isso, né, na televisão, a gente tem que ouvir isso nas redes sociais, né? Então, o Brasil ainda vai passar por muitas coisas até a gente chegar no ano que vem. E a gente tem que ter 3 coisas muito importantes. Fé em primeiríssimo lugar. Resiliência. E saber que a mudança do país está na mão de cada um de nós. E a gente unido é imbatível. E a gente, com a bênção de Deus, nós seremos vencedores o ano que vem. E se Deus quiser, em 1º de janeiro de 27, a gente tem o início do novo Brasil. Tudo isso, com isso, eu acho que a gente pode mudar. Né? A gente não pode, de forma alguma, acreditar que o outro lado pode acontecer, né? Porque é impensável você esperar 4 anos, 8 anos com um governo, com um desgoverno desse, mais 4 anos. Aí, mesmo o país sendo o que vou te falar, é complicado. Segura, mas é complicado. Nós precisamos unir todos. E uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que aí é a questão que a gente já conversou a respeito disso, já falei com o Jorge também, que é aquela questão que todo ser humano tem dentro dele. Primeiro, a questão de não aceitar a injustiça. O que estão fazendo com o Bolsonaro, fora o pessoal do 8 de janeiro também, que é uma puta de uma injustiça, fazer o que estão fazendo com o Bolsonaro e o brasileiro ficar quieto sem fazer nada, é a mesma coisa de dizer, tomar um tapa na cara e achar bom. Entendeu? Não dá. É muita injustiça, Onix, é muita injustiça. Sim, mas tu vê que as pessoas mostraram a gente não no pode domingo... abandonar ele, Não, mas ninguém está abandonando. Ao contrário, está todo mundo ao lado dele. A ampla maioria, todas as pesquisas que são feitas, mostram claramente que as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo. Sim. O problema é que nós temos uma mídia muito bem paga, que foi aparelhada, né, pela esquerda ao longo dos últimos 20 anos. Então, nós não enfrentamos um adversáriozinho qualquer. Nós enfrentamos o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo não brinca serviço. Sim. Só para ter uma ideia, alguns membros do Foro de São Paulo hoje parasitam 5 estados americanos. Hoje é problema de segurança aqui em Portugal. Sim. É problema de segurança ali na Espanha. Na Itália. Então, os caras estão encarando a máfia italiana. Então,
Não dá pra gente O buraco é mais embaixo, achar, não dá pra gente achar que as coisas são simplistas no Brasil. Não são. Elas precisam que a gente tenha consciência, que a gente lute e que a gente se una. Primeiro, nós temos um adversário comum, que é o PT, a esquerda e o Lula. Depois a gente faz o resto, mas tem que tirar eles do poder. E para isso tem que unir todo mundo. Considerações vamos finais. Vamos ganhar. Considerações finais, Onix. Eu acho que é isso. Eu acho que foi mais uma vez um prazer estar aqui, né? O Veritas sempre promovendo espaços importantes de debate. Está sendo preparado aí um seminário para dia 31 de outubro. De outubro, que vai ser bem bacana, vocês vão poder acompanhar, né? E parabéns, Marcelo, por esse trabalho espetacular aí, que já está indo para o seu 3º ano, né? A gente começou já tem 5 anos, mas junto com você a gente está há 3 anos já. A gente está indo para o 3º ano e daqui a pouco, o Veritas está fazendo 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 anos, vai deixar um legado aí. E será seguramente, uma das grandes razões para que os brasileiros possam encontrar no ideário conservador, né? Nesses princípios fundamentais de Deus, pátria, família e liberdade, o caminho para nossa prosperidade, a felicidade individual e das famílias brasileiras. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela Tânia, né? Obrigado, Jorge, mais uma vez, por permitir que esse espaço aqui pudesse rolar. O espaço aqui agora é já praticamente irmão, eu e o Jorge. É verdade. O Marcelo é aquele cara que ele não faz por ele faz pelos filhos, pelos netos e pelo Brasil no futuro, pelos brasileiros do futuro, por Portugal, né? Pelo lado certo, né? E as coisas estão somando. Quanto mais tempo vai ganhando o Veritas, né? As pessoas vão somando, vão mostrando quem são e está cada dia fortalecendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Abração. Obrigado, Jorge. Só tenho que agradecer o Onix. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Jorge. Até breve. Até. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Mais um podcast aí. Não se esqueçam, compartilhem o nosso podcast, cliquem aí no like e se não tiver inscrito, se inscreva. E até o próximo podcast. Um grande abraço.